Bom, este é meu primeiro vídeo e será sobre Portal. Ele contém spoilers sobre Portal, Portal 2 e sobre o Comic Lab Rat, que faz uma ligação entre os jogos. Caso vocês já tenham jogado e lido, ou não se importem com spoilers, vamos em frente. Caso contrário, pause esse vídeo e vá jogar os jogos agora. Ou clique no link da descrição para ler o Comic Lab Rat. Vamos começar agora o primeiro episódio de Fan Theory. O vídeo de hoje vai falar sobre o Companion Cube. Mas antes de partirmos para a teoria de fato, vamos primeiro tentar entender por que um simples cubo se tornou mais do que um objeto. Se tornou um personagem que todos adoram. O Companion Cube é um simples cubo com corações nos lados que você deve usar para te ajudar a resolver os puzzles do jogo, da mesma forma que fazia com os cubos que não tinham corações. Então, se ele é igual ao outro, por que esse cubo se tornou tão especial? Bom, para começar a responder, temos que ver que o Companion Cube não é igual aos outros cubos. Ele é diferente. Aqueles corações fazem muita diferença. Transformam o Companion Cube num objeto único durante o jogo. Para entender como essa pequena diferença faz com que o Companion Cube se torne tão único, teremos que nos colocar no lugar da Chell. Ela está presa nas câmeras de testes da Aperture Science, sozinha, sem saber como sair ou mesmo como foi parar ali. E sua única companhia é a voz sarcástica e robótica de uma inteligência artificial viciada em testes que fica tentando matá-la. Então, ela basicamente está sozinha. E solidão leva a algumas coisas. Lá nos anos 50, quando a psicologia ainda era legal, já que não existiam limites em testes com humanos, um cara chamado Donald... Não é esse Donald. Donald Eugene Hebb colocou voluntários em isolamento extremo, fechados em quartos pequenos com óculos e fones de ouvido para limitar ao máximo qualquer estímulo sensorial externo. O teste era para durar 42 dias. Os voluntários mais resistentes duraram 4. Os voluntários não conseguiam se concentrar e tiveram dificuldades de resolver problemas simples, além de vários deles terem tido alucinações durante o experimento. Então a Chell, fazendo teste após teste, sozinha, começa a ser levada ao limite psicológico, podendo chegar a acreditar que um ser inanimado pode ter emoções. Basicamente o que aconteceu no filme Náufrago, ou Castaway no original. O personagem do Tom Hanks fica tão desesperado por companhia que uma bola de vôlei vira não só uma companhia, mas um amigo. Amigo estes que dá força para o personagem continuar a viver e seguir em frente. Quando a Chell e o jogador chegam na câmera 17, nós estamos tão isolados que ficamos num nível de considerar qualquer coisa como companhia. Mas deve ser uma coisa única e nova. Então os cubos comuns não servem. Uma coisa única, como o Portal Gun, também não. Então a GLaDOS nos presenteia com um Companion Cube, falando: Anyway, here's a new cube for you to project your deranged loneliness onto. Pronto, era exatamente o que estava faltando. Então, o Companion Cube é um objeto que basicamente estava no lugar certo e na hora certa para se tornar um amigo instantâneo. Mas, que segredo esse nosso amigo tão querido pode estar nos escondendo? Bom, vocês acreditariam em mim se eu dissesse que o peso dos Wicked Companion Cubes é formado por antigas cobaias da Aperture Science, mortas, os predecessores da Chell? Vamos olhar as evidências. Quando nós jogamos o Companion Cube no incinerador no primeiro jogo, ganhamos um achievement chamado Fratricide, ou Fratricida em português. O que significa fratricida? Fratricida é formado pela junção de dois radicais. O prefixo frater significa irmão ou irmandade, como em fraternidade ou amor fraterno. Enquanto o sufixo cida é usado para assassinos, como em homicida, pessoa que matou um ser humano, ou suicida, pessoa que matou a si própria. Então, fratricida é uma pessoa que matou um irmão ou alguém que é como se fosse um irmão. Uma escolha bem estranha de palavras, ainda mais considerando todos os testes subjects, as cobaias, que possivelmente ainda existem na Aperture Science, congelados como a Chell estava, seus colegas, seus irmãos. Vamos também olhar as falas da GLaDOS.
The Enrichment Center reminds you that the weighted companion cube cannot speak. The Enrichment Center reminds you that the weighted companion cube will never threaten to stab you and, in fact, cannot speak. In the event that the weighted companion cube does speak, the Enrichment Center urges you to disregard its advice. While it has been a faithful companion, your companion cube cannot accompany you through the rest of the test. If it could talk, and the Enrichment Center takes this opportunity to remind you that it cannot, it would tell you to go on without it because it would rather die in a fire than become a burden to you. Por que a GLaDOS fala tanto que o Companion Cube não pode falar? Isso não seria óbvio? E pior, ela diz que caso ele fale, nós devemos ignorar seus conselhos. A GLaDOS não faz nada que não seja de seu próprio interesse. Ela não falaria isso só por falar. O que nos leva a crer que ela falou isso apenas porque o Companion Cube pode sim falar. No caso de a pessoa dentro do cubo de alguma forma ainda estar viva. Além disso, vejamos outras frases dela sobre o fratricídio. The companion cube cannot continue through the testing. State and local statutory regulations prohibit it from simply remaining here, alone and companionless. You must euthanize it. Although the euthanizing process is remarkably painful, 8 out of 10 Aperture Science engineers believe that the companion cube is most likely incapable of feeling much pain. E principalmente, Rest assured that an independent panel of ethicists has absolved the Enrichment Center, Aperture Science employees, and all test subjects of any moral responsibility for the companion cube euthanizing process. uou! Temos uma evidência pesada aqui. Mas vamos continuar. No comic, o empregado da Aperture Science, Doug Retchman, conversa com o Companion Cube enquanto carrega nas costas. E o cubo lhe dá bons conselhos. Os conselhos do Companion Cube são basicamente o que mantém o Retchman vivo. Mas aqui vocês podem vir argumentar que o Retchman é esquizofrênico e até toma pílulas de ziaprazidone, um antipsicótico. Exceto que o remédio para esquizofrenia de verdade se chama ziprazidone, sem um A. Erro de digitação da Valve ou uma droga teste da Aperture. Quando a droga faz efeito, o cubo para de falar, e Retchman quase morre sem os seus conselhos. Lembre-se que a GLaDOS tem muito interesse que as pessoas ignorem os conselhos do Companion Cube. Além disto, nesta câmera, vemos cubos nos rostos das pessoas. O que foi assumido como alguma alucinação ou fixação do cubo pode ser outra coisa. Pessoas extremamente fixadas em certos objetos acabam sexualizando eles. E se o Retchman tivesse colocado fotos do cubo apenas nas fotos de um gênero de pessoas, essa seria uma explicação razoável de sua fixação no cubo. Mas como ele coloca fotos tanto em homens quanto em mulheres, ele não é tão estranho assim. Mais uma coisa, olha o que está escrito no calendário. The Girls of Aperture Science. O calendário foi um ensaio com trabalhadoras da Aperture Science. O que nos leva a crer que todas essas fotos foram de pessoas que trabalhavam na Aperture Science. Amigos e colegas de trabalho do Retchman. Pessoas com quem ele se importava. Se eles morreram e foram colocados em cubos, faz algum sentido ele colocar fotos de cubos nos seus rostos e desenhar corações em volta. Não vamos esquecer deste Rest in Peace. Colocar os cubos nos rostos deles fica sendo até uma forma de homenagear os seus colegas e serve para lembrá-los sempre do que a GLaDOS fez. Vamos ler o que ele escreveu aqui. O Companion Cube fala: eu não estou alucinando, você está. A GLaDOS fala em Portal 2 que o Companion Cube é senciente. I think that one was about to say, I love you. They are sentient, of course. We just have a lot of them. Senciência é a capacidade de sentir, de ter sentimentos. Tendo senciência, o cubo também tem necessariamente vontades e desejos. Os únicos não-humanos com senciência em Portal são a GLaDOS, que possui a senciência da Caroline, Whitley, que era um dos núcleos de personalidade da GLaDOS, e o Companion Cube, caso ele possua um ser humano dentro. Em Portal 2, quando a GLaDOS desintegra o cubo, você consegue ouvir algo
Conseguiram ouvir? Não parece o som de alguém pedindo ajuda depois de ser vaporizado por uma inteligência artificial psicótica? E vocês se lembram dessa barreira chamada Material Emancipation Grill? Ela existe para que objetos da Aperture Science não sejam roubados e desintegram praticamente qualquer coisa não biológica. Então podemos testar essa teoria, né? Se a teoria for verdade e passarmos um Companion Cube por um EMG, o cubo seria desintegrado e o corpo da pessoa ficaria intacto. Pois é, basicamente o único objeto do jogo que não é possível passar por um EMG é o Companion Cube. No primeiro jogo, somos obrigados a incinerá-lo antes de chegar perto do EMG, e em Portal 2, a única câmera do jogo que tem um EMG quebrado é exatamente a mesma em que vemos e interagimos com o Companion Cube. Coincidence? I think not! Uma última peça de evidência do comic, a ideia da GLaDOS para lidar em neurotoxina. Ela quer fazer um experimento do Schrödinger's Cat, criando o dia de trazer seu gato para o trabalho. O experimento basicamente se baseia em colocar um gato em uma caixa com veneno, e até que se abra a caixa e verifique o estado do gato, ele deve ser considerado ao mesmo tempo tanto vivo quanto morto. E se, em vez de gatos, ela usasse humanos? Isso explicaria muitas das falas da GLaDOS que tratamos aqui, não? E é isso. Companion Cube é um Schrödinger's Human. Este foi o primeiro vídeo. Se gostaram, divulguem, comentem e avaliem. Outros vídeos com outras teorias estão a caminho. Até mais.